Por falar em corrida presidencial, né? A primeira pesquisa BTG Nexus, divulgada depois das convenções partidárias e do anúncio das novas tarifas dos Estados Unidos, traz um cenário que chama bastante atenção. O presidente Lula mantém a liderança e amplia a vantagem no primeiro turno. O petista passou de 40% para 42% das intenções de voto. Já o senador Flávio Bolsonaro, ele oscilou ali, né, de 34% para 33%, uma pequena queda. A variação aí dentro da margem de erro. Os demais pré-candidatos continuam em patamares, né, digamos que de um dígito. Tá na tela, a gente tem ali, olha, primeiro turno, Lula, PT, 42%. Pesquisa divulgada hoje. Flávio Bolsonaro, PL, RJ, 33%. Ronaldo Caiado, 6%. Renan Santos, Missão, aparece com 5%. Romeu Zema, do Novo, aparece com 3%. Augusto Cury, ele aparece com 2%. Cabo Daciolo, 0%. Brancos, nulos, 6%. Não souberam ou não responderam. A gente tem 2% das pessoas entrevistadas, foi a opinião delas. A pesquisa mostra, pela margem de erro, uma estabilização. Lula estava com 40%, 42%, é uma oscilação. Pegou 2%, poderia, em vez de ser 40, ter caído para 38, mas seria oscilação. Então eu vejo uma estabilização. Os 33% que eu falei, né? 33% votaram em Jair Bolsonaro em 2018, no primeiro turno. 33%, 32,5%, vamos arredondar. 33% que votaram em Jair Bolsonaro em 2022, no primeiro turno. Olha os 33% aí para o Flávio Bolsonaro. Se você soma Caiado, Santos, Romeu Zema, dá mais votos do que o Lula recebe. Né? Então é o que eu falei, você tem o eleitorado mais à direita, mais identificado, né, com candidatos liberais, conservadores, centro-direita e direita, com mais intenção de voto do que o próprio Lula consegue receber. Então Lula, nada indica que ele tenha chances de conseguir ganhar no primeiro turno, muito pelo contrário, né? É um dos piores cenários que o Lula tem enfrentado, né, desde que ele tem disputado eleições para tentar ganhar no primeiro turno, né? Eu acho que o que essa pesquisa está reforçando é isso. E no segundo turno a gente vê um grande potencial de quem quer que seja desses nomes, Flávio, Ronaldo, enfim, que chegar ao segundo turno contra o Lula, tem teto, tem condições de pegar essa maioria dos votos. Então, essa que é a grande disputa que tem na oposição. Tá todo mundo sonhando em estar no segundo turno para enfrentar o Lula, porque tá todo mundo percebendo que quem tiver no segundo turno contra o Lula deve ganhar a eleição. A questão é quem vai chegar lá. Hoje o favoritíssimo, né, com certeza, é Flávio Bolsonaro. Né? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, foi sorteado o relator da ação apresentada pelo PT contra o uso de inteligência artificial na convenção do PL. O tribunal analisará se a exibição de um vídeo sintético reproduzindo a imagem e a voz de Jair Bolsonaro configurou propaganda eleitoral antecipada e violação das regras do uso de tecnologia na campanha. Para o advogado Fábio Souto, especialista em direito penal, a exibição do vídeo pode trazer consequências para a campanha de Flávio Bolsonaro. Na minha avaliação, a divulgação do vídeo pela campanha do candidato Flávio Bolsonaro violou disposições da resolução TSE, e isso pode levar a candidatura a sofrer algumas penalidades, como multas, inelegibilidade, até mesmo a cassação do registro ou de eventual mandato, se eleito for. Defensores de Flávio Bolsonaro argumentam que a tecnologia foi empregada de forma lícita dentro das regras de comunicação intrapartidária e ressaltam que o próprio vídeo deixava explícito tratar-se de uma simulação. Além da ação no TSE, o PT acionou o Supremo Tribunal Federal, onde o caso será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. A corte avaliará se a criação do conteúdo em IA representou uma tentativa de descumprir as medidas cautelares e a proibição de manifestações político-eleitorais impostas a Jair Bolsonaro em sua prisão domiciliar. A defesa de Jair Bolsonaro afirma que o ex-presidente não teve conhecimento prévio da produção nem deu aval para a exibição do material na convenção do PL. Para o mestre em Direito Político, Renato Ribeiro, o episódio não deve resultar em mudanças nas condições da prisão domiciliar do ex-presidente. O vídeo não é atribuído ao ex-presidente, não foi ele que fez esse vídeo e não há que se pensar em consequências para a sua pessoa, porque ele não tem nenhuma relação com essa produção desse conteúdo. É muito diferente da situação recente em que foi atribuído ao ex-presidente a autoria de uma carta em que ele pede voto especificamente do seu filho.